Boa noite. Para quem não me conhece, me chamo Aldaísa, sou enfermeira e professora da Faculdade Venceslau Braz. Sejam muito bem-vindas, bem-vindos, à 7ª live da FWB. E para quem ainda não nos segue, FWB Itajubá. Por favor, mandem aqui nos comentários para mim se o áudio está ok. Está ok? Está ok. Bom, o áudio está ok. Pessoal, hoje vamos falar sobre humanização no parto. E para tal, convidamos a enfermeira e professora da Faculdade Venceslau Braz, Gisele Mendes Renault. Gisele, boa noite. Oi, Aldaísa, boa noite. Se presente para nós, Gisele. Boa noite, Aldaísa, tudo bem? Meu áudio tá bom? Bem? Estamos ouvindo super bem você. Pode dar continuidade. Então, para quem não me conhece, o meu nome é Gisele, eu sou enfermeira, me graduei aí na faculdade, Venceslau Braz. Trabalho na área de saúde da mulher e do recém-nascido, sou responsável pela disciplina e atuo também na saúde coletiva, em outras os alunos na supervisão dos estágios. É um tema que eu gosto bastante de trabalhar, então fiquei muito feliz com o convite. Vai ser um prazer falar com você, Aldaísa, e com todos os alunos e pessoas que estão participando conosco essa noite. Bem-vinda, Gisele. Vamos iniciar agora a nossa conversa acerca do tema proposto, humanização no parto. Para isso, eu gostaria que você dissesse para nós o que é humanização. Então, a humanização envolve um conceito muito amplo, né? São diversos aspectos que envolvem essa questão da humanização. Nós temos um Sistema Único de Saúde, que é o SUS, que ele oferece um atendimento à saúde a toda a população brasileira, do país, e que ele tem aí diversos programas e políticas de saúde como deve ser o trabalho dentro desse sistema de saúde. E uma das políticas é a Política Nacional de Humanização, uma política de 2003, que ela envolve aí diversos aspectos. Ela envolve os gestores, ela envolve profissionais de saúde, desenvolvem trabalho no âmbito do SUS, e ela envolve aí os pacientes, que hoje nós chamamos de usuários do Sistema Único de Saúde. E ela envolve todo o trabalho, tudo que é desenvolvido no Sistema Único de Saúde deve ser pautado na humanização. Mas assim, como o nosso tema é humanização no parto, acho que cabe mais para a gente falar um pouquinho sobre a assistência humanizada, Então, essa assistência humanizada, ela visa essa questão de realmente humanizar a assistência, tornar a assistência mais humana, trazer o cuidado para mais próximo da pessoa, com empatia, com acolhimento, visando sempre aí ter uma resolutividade das necessidades da pessoa. Então, a assistência humanizada, ela requer um acolhimento de qualidade, que eu preciso ter uma escuta ativa dessa pessoa, daquilo que a pessoa traz como necessidade, atentando aí todos os aspectos físicos, psicológicos, sociais, espirituais, aquela necessidade, aquela demanda que a pessoa trouxe para o serviço de saúde, para isso
eu direcionar o cuidado que ela necessita, que pode ser uma consulta, uma orientação, um cuidado, né? São, às vezes, a pessoa vem por diversos motivos, às vezes ela só precisa até da escuta de qualidade. E quando o profissional ele se atenta a essa necessidade que essa pessoa traz, ele consegue direcionar ela adequadamente, trazer uma resolutividade, né, para aquele problema, a pessoa sai daqui satisfeita, ela é satisfeita com o cuidado que ela recebeu, com a assistência que ela teve, e isso é essa satisfação. Então, o cuidado humanizado, ele trabalha com um atendimento adequado, que seja resolutivo e que gere satisfação para todos os envolvidos, porque assim o profissional fica satisfeito com o trabalho que ele desenvolveu e o usuário sai ali do serviço, né? O paciente sai do serviço satisfeito e quer voltar mais vezes, quer sempre estar ali próximo daquele serviço de saúde, daqueles profissionais, pela qualidade que a assistência tem. Então, a assistência humanizada seria esse aspecto de realmente humanizar, olhar para o outro, para a sua necessidade, dar esse cuidado de qualidade. Gisele, como que esse conceito passou a ser aplicado na assistência ao parto? Isso. Então, esse conceito, ele, há um tempo já, a gente vem falando sobre a questão de uma humanização da assistência ao parto, né? Apesar da gente ver nas mídias hoje, isso sendo muito falado, de partos humanizados, tudo, mas não é um conceito novo, né? É porque toda mudança de assistência, às vezes, ela demora, ela não acontece assim tão rapidamente, né? E aí a gente precisa entender um pouquinho dessas transformações que essa mudança da assistência ela teve. Então, tem muitas mudanças que ocorreram na assistência ao parto ao longo dos anos. O parto, antigamente, se a gente for conversar aí com os nossos pais, tios, avós, né? A gente ouve aí sobre o parto domiciliar. Os partos, eles eram realizados nas casas, nos domicílios. E as pessoas daquela família participavam daquele momento, né? A mulher que estava ali naquele processo de trabalho de parto e parto, ela era assistida por outras mulheres, geralmente por mulheres do seu próprio ciclo familiar, né? Então eram pessoas próximas. Isso fazia com que ela se sentisse amparada, né? Cuidada, ela tinha um protagonismo e uma autonomia nesse parto, né? Porque ela podia escolher ficar na posição que ela desejava, ela podia escolher ficar no cômodo da casa que ela mais gostava, por exemplo, no seu quarto. Então, isso tudo trazia um conforto para a mulher, né? Mas nem todo trabalho de parto ele às vezes corre sem alguma alteração, sem complicações. As complicações podem acontecer. E às vezes acontecia, né, por falta de um profissional mais capacitado, mais especializado, da gente ter aí prejuízos que podia ser até o óbito de uma mãe, de um bebê, né? Aspectos também esse parto ele foi levado para o âmbito dos hospitais, né, para dentro aí dos hospitais, nas maternidades, que é o modelo mais tradicional que a gente conhece hoje de assistência ao parto. Essa mudança, ela trouxe benefícios, né, diminuiu aí o processo de adoecimento dessas mulheres, né? Então diminuiu também a mortalidade, então a morbimortalidade, essas taxas caíram no país por conta disso, mas também a gente teve algumas, não sei se são prejuízos ou algumas consequências dessa hospitalização do parto, que foi de medicalização do parto. O parto, que é um processo que é fisiológico, que é algo que é próprio do corpo da mulher, ele passou a ser visto como algo patológico.
como um processo que requer cuidados por parte dos profissionais de saúde. E com isso, a mulher ela perdeu um pouco do seu protagonismo e a sua autonomia, por o parto passar a ficar nesse ambiente hospitalar, que é desconhecido para ela, os profissionais ela não tem um contato, às vezes não tem uma proximidade, um vínculo tão grande, e também começou-se a adotar diversas intervenções, né, para que nessa assistência. E nem sempre intervenções que eram necessárias, mas sim que traziam aí, que aumentavam, que diminuíam, no caso, né, o tempo do trabalho de parto, por exemplo, uso de medicações, que as mulheres conhecem como sorinho, né? Elas foi colocar a ocitocina para acelerar e para aumentar aí as contrações, mas às vezes ele era utilizado apenas com a finalidade de acelerar esse trabalho de parto. Também passaram a adotar outras práticas, como a episiotomia, que é o corte, né, ali do períneo da mulher para facilitar a passagem do feto, e muitas vezes de forma inadequada, sem observar uma real necessidade. A mulher, um tempo, ficava sem se alimentar, ficava de dieta zero. Então, ela, às vezes, aquele trabalho de parto horas e ela ficava ali, né, passando por esse processo que é cansativo, gera um gasto de energia da mulher e ela sem se alimentar, né, de dieta zero. O acompanhante às vezes não era permitido, a mulher às vezes recebia toques em excesso, né, e a bolsa observar uma real necessidade também desse procedimento. Então, essa hospitalização do parto foi sim benéfica, mas trouxe esses prejuízos, essa medicalização do processo, né, que envolve todos os profissionais. O profissional passou a ser o protagonista da assistência do parto. Mas, então, o que é a humanização do parto? Você Isso. poderia falar para nós? Além disso, a questão da cesárea, né? Aumentou muito aí o número de cesáreas também, né? Por conta dessa questão desse processo que acontece e a mulher passa a ver essa assistência que ela vinha recebendo como forma negativa. E aí vem essa questão da humanização do parto. O que é a humanização do parto, né? Para ter mudanças, os próprios profissionais começaram a ver e a fazer pesquisas que demonstravam que essa assistência que estava sendo dada não era uma assistência adequada, que gerava aquela satisfação para a mulher, aquele conforto, né? E aí eles começaram a propor estratégias que é essa assistência humanizada. Então, no Brasil, por exemplo, né, a gente teve diversos movimentos que levaram a essa proposta de humanização. Dentre eles, a gente tem o programa, que é um Programa Nacional de Humanização no Pré-Natal e Nascimento, que ele é lá de 2000. Por isso que eu falei que não é algo novo, né? Essa mudança está sendo bem lenta. Mas aí esse programa vem propor mudanças nessa prática, e essa mudança ela vem tentar garantir que essa assistência ao parto para a mulher seja assim mais humanizada. E aí essa humanização é você acolher bem essa mulher com uma escuta qualificada, dando o apoio que ela precisa para a assistência. Você utilizar as intervenções, elas são muitas vezes necessárias, mas realmente baseado aí nessas evidências científicas. Qual o benefício essa intervenção vai trazer para a mulher? Então, eu não vou usar mais elas como práticas rotineiras. Então, assim, a mulher vai receber ocitocina, só aquela mulher que realmente tem essa necessidade, né? Vou romper a bolsa, vou fazer toda uma avaliação para ver se isso realmente é
é necessário, se vai trazer os benefícios, né? Porque toda intervenção, ela tem aí seu benefício, mas também pode trazer algum outro dano, né? Então, vou fazer o mínimo de toque, porque a gente sabe que os exames de toque, eles são desconfortáveis, são dolorosos. Então, vamos aí ver outras formas de acompanhar, né? De observar aquilo que o corpo da mulher está dizendo para nós, para que a gente não precise intervir tanto, né? Fazer tantas intervenções. E o foco da assistência humanizada no parto é a mulher. Então, a mulher, ela tem que ser a protagonista. Ela tem que participar a todo momento. Ela é a mulher quem faz o parto. O profissional, nós damos o apoio, a gente ampara, a gente cuida, fica ali o tempo todo, né? Para ver se é necessário alguma intervenção. Fico atento aos batimentos do bebê para ver se está tudo bem, se a mulher não está apresentando nenhum sangramento, nada. E no mais, nós vamos orientando essa mulher e auxiliando a ela a passar por esse processo, mas ela deve ser a protagonista. Acho que quando se fala em humanização do parto, é muito essa questão de protagonismo da mulher. Da mulher, que ótimo. Agora, fala para nós, quais são as práticas que caracterizam, então, um parto humanizado? Isso, até é importante essa questão de falar que não é um tipo, né, realmente de parto, porque às vezes as pessoas confundem também, falam, eu humanizado. Na verdade, o parto humanizado deve ser um direito de toda a mulher, né? A mulher, Ela assistência. é humanizada. O parto, ele vai ser via vaginal, ou ele vai ser um procedimento cirúrgico, no caso que seria cesárea, mas é a característica da cirurgia que vai dar esse aspecto de humanização realmente, né? Para aquela assistência que está sendo oferecida. Então, as práticas seriam desse acolhimento, desde o momento que ela chega na recepção, como que ela é recebida, como que a instituição se prepara também para receber essa mulher e o seu acompanhante, garantir os direitos dela, por exemplo, o direito ao acompanhante de escolha. A mulher que está em trabalho de parto, a mulher durante todo o seu ciclo gestacional, de gestação, ela tem direito a ter um acompanhante, ou acompanhante da escolha dela. Pode ser o esposo, o companheiro, pode ser um amigo, uma amiga, o pai, a mãe, ou acompanhante escolha. Então, a instituição também se organizar para receber esse acompanhante, independente dele ser um homem ou uma mulher, é uma forma também de garantir uma humanização da assistência, né? Outra questão, utilizar de mecanismos de alívio da dor, né? Os métodos não farmacológicos de alívio da dor, que eles trazem um conforto para essa mulher, né? Então, seria, por exemplo, um banho de imersão na banheira, quando isso tem disponível dentro do sistema, ou mesmo um banho, às vezes, de chuveiro, um banho de aspersão, mas que vai trazer ali um banho de 40 minutos em água morna, quente, que vai trazer um conforto, um alívio dessa dor. Utilizada aí pelos profissionais ou pelo próprio acompanhante, que a gente tem que estimular ao máximo também que ele participe desse processo. Garantir que essa mulher possa ouvir uma música, por exemplo, que deixe ela mais tranquila, mais calma, uma música que ela goste, né? Ou que ela sinta bem também de estar ouvindo, estimular as atividades que ela fique ativa durante esse trabalho de parto, por exemplo, caminhando, mudando de posição, fazendo atividades na bola, aquela bola de pilates, sabe? Tudo isso traz um conforto, ajuda a mulher a se sentir melhor, mais confortável, alivia a dor e ajuda também no progresso do trabalho de parto, né?
Então, isso também traz aí benefícios com até redução do tempo de trabalho de parto. E não envolve só essa questão do cuidado com a mulher no trabalho de parto, mas assim, envolve o RN também. Depois que o bebê nasce, o estímulo ao contato pele a pele, né? Colocar o bebezinho em contato com a mãe, deixar ali por um tempo. Antes, o bebê nascia, a gente cortava o cordão imediatamente, levava ele para o berço para ser aspirado, ficava longe da mãe. Hoje, tentar trazer cada vez para mais perto, né, o filho e a mãe, deixar os dois mais próximos, então o contato pele a pele, o estímulo ao aleitamento materno, essa mulher depois permanecer o tempo todo com o bebê, né, em alojamento conjunto. Então, todas são práticas humanizadas, são algumas delas, né? O alojamento conjunto vem a ser o quê, então? O alojamento conjunto é a mãe e o filho permanecer juntos durante todo o período de internação dentro daquela maternidade, daquela instituição. Então, eles se permanecerem próximos. No modelo antigo, o bebê, quando nascia, ele ia para o berçário, e às vezes ele passa mais tempo no berçário, né, Luísa, do que com a mãe. Então, ele ficava lá no berçário, tomava o banho lá, as trocas de fralda eram feitas lá, muitas vezes ele era alimentado lá com leites artificiais. E hoje, no alojamento conjunto, quando a mãe fica com o bebê todo o momento, ela tem a chance de aprender a dar o banho com o profissional, dar esse banho, de ver como que é feita a troca de fralda e fazer essa troca de fralda supervisionada, aprende a cuidar do coto umbilical com álcool 70%, aprende como cuidar do umbiguinho do bebê, estimula o aleitamento materno, né? Porque essa proximidade da mãe com o bebê torna isso mais fácil. Então, o alojamento conjunto seria essa permanência próxima da mãe e do bebê durante todo o período de internação. Que ótimo, fantástica essa mudança, né? Quais os profissionais responsáveis por essa assistência humanizada no ciclo gravídico puerperal? Você podia colocar para nós? Então, todos os profissionais que atuam na assistência ao parto, eles são responsáveis por essa assistência. Então, assim, os médicos, os enfermeiros, de enfermagem em si, né, os técnicos, auxiliares, todos eles são responsáveis por essa assistência. E não só esse profissional que está envolvido no trabalho de parto e parto, mas também os outros, por exemplo, o recepcionista, que ele é o que tem o primeiro contato, às vezes, com aquela mulher. Então, é importante que ele também seja capacitado para fazer esse primeiro contato, um acolhimento, né? Aquela escuta que a gente falou lá no começo de qualidade com essa mulher. O gestor também da instituição, ele também tem um papel fundamental, né? O gestor é o administrador, vamos dizer assim, ali daquele serviço, porque ele também tem que ter essa ideia da importância da humanização, garantindo, por exemplo, uma estrutura física adequada, que vai garantir ali que a mulher, ela, por exemplo, possa ficar com o seu acompanhante de escolha, né? Então, a estrutura, recursos materiais também, por exemplo, adquirindo aquela bola que eu falei para que a mulher faça os exercícios na bola, adequando a estrutura física com barras de apoio para que elas possam fazer agachamento durante o trabalho de parto, procurando deixar aquele ambiente mais adequado possível para que essa assistência possa ser humanizada.
e assim também garantindo capacitação do profissional que está ali dentro, que os protocolos de assistência eles sejam voltados para essa questão de humanização. Então, todos os profissionais estão envolvidos na questão desde assistência, desde aí dessa parte administrativa e recepção, todos que vão ter contato com essa mulher, eles são responsáveis por essa assistência humanizada. E qual o papel do enfermeiro? Foca para nós o papel do enfermeiro frente a essa assistência aí, que você está falando tanto para nós. Isso, assim, todos os profissionais são importantes dentro dessa assistência humanizada. Mas o enfermeiro, ele tem aí um destaque, vamos dizer, né? Porque os próprios órgãos internacionais, essa questão de humanização do parto, não é algo que é exclusivo, vamos dizer, do Brasil, né? É algo que tem sido preconizado a nível mundial. Então, eles têm visto o enfermeiro como um profissional que eles acreditam que seja muito capaz de auxiliar nessas mudanças, de tornar cada vez mais essa assistência humanizada. Porque o enfermeiro em si, ele já tem uma formação para esse olhar de integralidade que a gente falou, né, que envolve muito a humanização. A gente trabalha muito aí na faculdade, né? Um dos diferenciais da nossa faculdade é aprender não, é discutir essa necessidade de humanização da assistência, cuidado, esse cuidado humanizado. Então, é um diferencial do profissional enfermeiro e eu diria que é um diferencial da nossa faculdade também, né? Correto. E nesse sentido, até gostaria de falar que a gente tem tido muitos avanços e muitas mudanças na assistência na nossa realidade também, né? Nas instituições que nós temos aqui. Então, a gente vê aí esse trabalho cada vez mais humanizado e diferenciado. E nós temos aí as enfermeiras, obstetras, né, atuando aí nessas instituições e até de forma particular também. Então, assim, até meu reconhecimento e os meus parabéns para todas aí, enfermeiras que atuam nessa área, enfermeiras obstetras aí, né, que se formaram tanto como enfermeiras, fizeram especialização na nossa instituição e atuam na nossa realidade aqui, e atuam, tem conhecimento de várias aí que atuam pelo país, promovendo essa mudança mesmo da assistência, né? Com esse olhar aí para essa fisiologia do parto, para essas necessidades que a mulher tem, para essa necessidade de dar protagonismo, autonomia, e olhar o parto como um processo natural e levantando essa bandeira, né, que é do parto normal e humanizado. Correto. Como que é denominada a assistência que não segue essas recomendações das práticas de humanização da assistência que você está dizendo? Então, assim, apesar da gente ter essa recomendação de humanização do assistência, nós ainda temos as práticas que ocorrem de forma inadequada. São práticas, então, que não estão, sim, condizentes, elas são práticas inadequadas. Elas têm sido denominadas de violência obstétrica, né? Então, assim, é um termo que gera muita discussão, muita polêmica, até entre os próprios profissionais da área, mas que foi amplamente divulgado nos últimos anos nas mídias como violência obstétrica, e ele ganhou força por essa até terminologia que se utilizou, né? Mas são aquelas práticas que a gente diria como práticas inadequadas, que fogem às evidências científicas, né? E essa violência que a mulher ela pode sofrer física, né? Então, são atos que geram dano para essa mulher, e esse dano pode ser físico, pode ser psicológico,
né, físico, às vezes, por exemplo, uma episiotomia desnecessária ou realizada sem o consentimento da mulher, isso pode gerar um trauma para essa mulher, né? Isso é como uma violência física, psicológica, às vezes com uso, até com verbal também, né? O uso de palavras ofensivas, ser às vezes xingada mesmo, né? E ouvir, ser humilhada durante o seu trabalho de parto, ouvindo aí frases às vezes pejorativas mesmo, né? Então isso também é considerado uma violência psicológica, verbal. Negligência, às vezes a mulher é exposta a negligências durante a assistência, ela pode ser esquecida dentro daquele local e não receber o cuidado esperado, o cuidado que ela necessitava, é uma negligência. Essa violência também ela pode ser midiática, infelizmente hoje com as mídias, né? Às vezes a mulher é exposta durante o seu momento de trabalho de parto, do parto, de forma inadequada nas redes sociais, também uma forma de violência. E essas violências e essas práticas inadequadas, elas acabam contribuindo para que, às vezes, as mulheres não queiram um parto via vaginal, um parto natural, porque ela acaba achando que todos os partos são assim, né? Ela ouve uma história de uma amiga, da mãe, de uma outra mulher conhecida, de uma vizinha, né? De uma vizinha que fala que passou por uma assistência inadequada, que o seu parto foi sofrido, que não teve o apoio adequado. E aí a mulher começa a pensar o quê? Ah, então o parto natural, ele não é natural, né? Então eu vou optar pela cesárea e gera essa cultura da cesárea. A mulher passa a achar que a cesárea é a forma dela, vamos dizer, fugir dessa assistência inadequada, que não é a forma como deveria ocorrer a assistência ao parto. Quais as recomendações que você daria para as mulheres que desejam um parto humanizado? Se tiver um representante, alguém assistindo, ou até mesmo para os alunos e profissionais possam orientar essas mulheres, o importante é realizar um acompanhamento pré-natal. Então, descobrir o que está importante, já procurar a unidade de saúde mais próxima do bairro, aquele médico, aquele profissional, aquela enfermeira, aquela equipe que você deseja fazer esse acompanhamento, iniciar então esse acompanhamento pré-natal, fazendo todas as consultas, os exames e principalmente procurando se informar sobre o parto, né, no seu município, ver onde é realizada essa assistência. Agora, por conta da pandemia, eu acredito que não seja possível fazer visitação, mas quando a gente está nesse período logo do parto para conhecer os profissionais que atuam ali, até para ter uma tranquilidade, porque quando você conhece o ambiente, os profissionais, você se sente mais seguro, né? Então, vai trazer uma segurança ali para informar também, buscando conhecimento sobre o assunto. Fazer a leitura da caderneta da gestante, a gente tem esse instrumento que ele é tão importante e que às vezes a mulher recebe ali durante o início do pré-natal e ela não toma conhecimento desse instrumento, né, da sua caderneta da gestante, não para fazer uma leitura e às vezes não é incentivada também pelo profissional a realizar. Então, e ali fala muito sobre a questão da assistência ao parto, né? Como ela se comportar, quais são os seus direitos, o que pode ajudar ela naquele trabalho de parto. E hoje a gente tem aí também muitos vídeos,
muitas orientações de fácil Nossa, acesso muito mesmo. que vão Muito. ajudar. Quanto mais conhecimento ela tiver, são menores as chances dela passar por aquelas práticas inadequadas. E assim, conversar com o médico ou o enfermeiro que vai realizar o seu parto, se você já conhece essa pessoa antes, já ter esse diálogo sobre o parto, expondo o que você quer do seu parto, como você espera, o que você gostaria que acontecesse. E no caso, se não é, eu não conheço aquele profissional porque eu vou direto para a maternidade, então vou chegar lá e vou conhecer. Então, quando eu chegar, isso, também conversar sobre a assistência que você gostaria de receber com os profissionais, porque a humanização, ela visa isso, garantir que esses desejos, né, aquilo que a mulher espera, seja respeitado. E assim, quando você conversa com o profissional, depois você vai ter mais facilidade de entender o porquê, às vezes, uma intervenção foi necessária ou não. Né? Naquele caso, eu preciso dessa mulher, né? Ela vai autorizar. Então, esse processo de falar como você gostaria de que o parto fosse realizado é o plano de parto. Então, hoje, na assistência pré-natal, nós temos orientado as mulheres a realizar o seu plano de parto. Então, tem algumas instituições que até têm esses modelos, às vezes um folder, Olha que bom. checklist, aí a mulher coloca lá como ela gostaria, qual profissional ela gostaria que realizasse o parto dela. O enfermeiro, o obstetra, o médico, ela gostaria que fosse realizado num ambiente com pouca iluminação, ela gostaria de estar ouvindo uma determinada música, ela não gostaria que fosse feito, por exemplo, a episiotomia, que é aquele corte que a gente falou do peito, então, ela pode escrever ali como ela gostaria que fosse esse parto. E aí, quando ela chega na maternidade, ela expõe aquilo aos profissionais e depois vai se respeitar ao máximo aquele desejo dela. E o que precisar de alteração vai ser discutido com ela. Ela vai ser o tempo todo informada sobre os procedimentos, né? Que é algo que é muito importante dentro da assistência humanizada, a informação, a comunicação com essa mulher. Quais as mudanças que você vê que são esperadas para o futuro da assistência ao parto? O que você tem a dizer? Então, assim, para esse futuro, como mudança, eu espero que tenha uma mudança, né, por conta dessas novas experiências que as mulheres têm tido com parto humanizado, saindo das maternidades mais satisfeitas, optando às vezes por parto domiciliares, por partos dentro de centros de parto normal, ou casas de parto, novas experiências, eu espero que gere aí, vamos dizer, mudanças na visão do trabalho de parto e parto na sociedade, e que essa mudança dessa visão, ela faça com que as mulheres optem cada vez mais, né, aumente as taxas de parto normal e diminua aí as intervenções realizadas de forma desnecessária e os altos índices de cesárea também. Então, acredito que são mudanças aí que a gente espera aí nesse futuro aí para essa assistência ao parto. Antes de nós abrirmos para as perguntas, Gisele, fala para nós um pouco sobre a Liga de Saúde da Mulher. Sim, a Liga de Saúde da Mulher, nós temos uma liga que começou o ano passado, aí na faculdade. Ela visa aí o aprofundamento de conhecimento nessa área,
visa também desenvolver trabalhos na comunidade, direcionados às mulheres e aos recém-nascidos, e também pesquisas, né? Desenvolver pesquisas. Então, eu queria dizer aí para os alunos da faculdade que têm interesse nessa área, que fiquem atentos, que em breve nós vamos desenvolver na verdade, né, um processo seletivo para a Liga. Infelizmente, foi adiado, mas eu acredito que em breve nós vamos conseguir fazer. E aí, tem interesse na área vão poder aí também participar. E eu queria mandar até um abraço especial para os alunos que foram aí fundadores da Liga, que senão eles vão ficar chateados comigo, que é o Steph, Pessoal, ele está aí. a Mariana, a Larissa, a Letícia e a Samanta, foram elas que fundaram aí, né? Começaram a Liga de Enfermagem da Saúde da Mulher e do Neonato. Que bacana, Gisele, essa liga. Muito interessante esse espaço, desenvolver pesquisa. Muito bom. Uhum. Agora nós queremos saber, alguém tem alguma pergunta para fazer? Vamos aguardar as perguntas agora, deixar o espaço aberto para esse momento. Caso ninguém tenha pergunta, eu gostaria de acrescentar. Você quer a professora? Tem uma pergunta. O protagonista do parto normal, muitas vezes, quase na maioria, são os protagonistas. Não está dando para visualizar a pergunta. Espera aí que eu vou. Você está tendo muitos agradecimentos? O que a senhora acha que acontece durante o trabalho de parto, que o protagonista do parto normal, muitas vezes, quase na maioria, são os protagonistas. Acho que ela quis dizer os profissionais. Profissionais, é. Aqui não está dando para ler. Eu acredito que seja por conta. Quando a gente estuda essa questão do parto, a mulher que está em trabalho de parto, ela está numa situação de vulnerabilidade. Então, ela está com dor, ela está se sentindo desconfortável naquele ambiente que a gente discutiu que não é. Mais que a gente promova o acolhimento e deixe o ambiente mais acolhedor possível, nem sempre é o ambiente onde ela gostaria de estar, né? E assim, quando você está vulnerável, a chance de conhecimento que você exercer uma situação de poder é muito grande. Então, envolve essa relação de poder. Então, o profissional, ele acaba sendo alguém que tem ali, quando se compara a parturiente com o profissional, ele fica numa situação de poder maior e, por isso, ele acaba exercendo esse protagonismo, né? Mas isso é inadequado. O profissional, a humanização da assistência, ela envolve muito mais uma mudança profissional, do que, às vezes, as práticas em si. Porque as recomendações, elas mudam. O parto, a forma que o parto acontece, ela não muda em si, né? Essa fisiologia do parto, ela não tem essa questão de mudança. Então, é muito mais uma modificação, uma mudança do profissional, dele repensar as suas práticas, a assistência que ele oferece, o cuidado que ele oferece, e voltar o olhar para a mulher, para que ela seja protagonista. Aqui tem uma outra pergunta, só que fala um pouco da especialização em obstetrícia. Estão solicitando? Então, a especialização em obstetrícia, hoje, por conta dessa questão que a gente falou, que o enfermeiro tem sido visto como um profissional, ele tem um destaque especial nessa questão de assistência ao parto. A gente viu que também teve um incentivo por parte aí, tanto do Ministério da Saúde, como também de outras instituições, de aumento
do número de cursos de residência e de especialização em enfermagem obstétrica. Então, hoje a gente tem muitas instituições oferecendo esses cursos. Até pouco tempo, nós tivemos aí vários ocorrendo na faculdade, né? É um curso que ele envolve a questão teórica, mas que tem um grande foco na prática para que esses profissionais eles cheguem capacitados para oferecer esse cuidado que essa mulher precisa, né? Voltada a todas as suas necessidades e humanizar. Então, é um curso que tem uma carga horária extensa, né? Hoje tem algumas exigências por parte do com relação ao número de partos. Então, até a última vez que eu consultei, tinha um número mínimo de partos e assistências ao recém-nascido e pré-natal que se deveria fazer. Se eu não me engano, ao parto são 20 partos. Uma outra pergunta que está aqui é: a estimulação do clítoris realmente viabiliza a liberação de ocitocina? É recomendado para a prática do parto humanizado isso? Então, assim, existem vários estudos com relação a essa questão, né? Esses métodos de estímulo ao parto. No momento, como recomendação, dentro dos protocolos do Ministério da Saúde, assim, eu não tenho visto, mas tem muitos relacionados aí a partos domiciliares e outros, né, outros profissionais que têm aí adotado essa prática e que têm mencionado que traz resultados. Mas, assim, a gente ainda não tem essa ampla utilização, não faz parte desse serviço que é oferecido dentro das instituições, tá? E se alguma mulher tiver interesse em saber mais sobre isso, deve conversar, então, aí com o profissional que vai realizar essa assistência para estar discutindo essa viabilidade, mas não é algo que tem sido amplamente utilizado. A faculdade FWB tem outra pergunta aqui: tem previsão de voltar com a especialização? Olha, e quanto a isso, eu não sei como que tá, né? Depois a gente pode consultar a Débora, procurar saber como que tá essa questão. No É uma momento, eu não. pergunta aqui. Bem, como eu estou com a Débora aqui do lado, acabei de entrar em contato. Sim, certo? É a Camila Almeida que está perguntando. A faculdade tem previsão, sim, para voltar com o curso de especialização em obstetrícia. Uhum. Porque é uma área que nós sabemos que está expandindo muito, uma área maravilhosa, né? Saúde da mulher. Mais alguma pergunta? Estamos aguardando. A Camila já ouviu? Já falou, opa, né, Camila? Lembrando também que a assistência humanizada, ela não envolve só o momento do parto, né? A mulher deve ter uma assistência humanizada durante todo o ciclo de gestação, ciclo Ciclo da vida. gestacional, puerpério, também através de visitas, consultas, estímulo ao aleitamento materno, tudo pode ser realizado. Uma outra pergunta que vem aqui: o apoio psicológico à puérpera pode ser considerado uma ação de parto humanizado? Sim, sim, é uma ação da assistência humanizada à mulher no ciclo gravídico porperal. Então, a mulher é o que eu estava dizendo agora, né? Pode tirar aí essa questão da assistência pré-natal, assistência ao parto e ao nascimento, né? Toda ela deve ser humanizada, deve ser ampla essa compreensão da mulher. Mais alguma pergunta?
O que você acha da participação de doulas? Ah, sim, as doulas, elas são importantíssimas nessa assistência humanizada. Então, assim, elas também fazem parte dessa equipe e devem ser é, incluídas dentro dessa assistência. Não é uma realidade de todos os serviços ainda, essa questão da participação das doulas, mas elas contribuem muito com o apoio da mulher. Hoje a gente tem cursos, né? Então não é mais a questão das doulas, somente mulheres leigas que estavam para dar o apoio ao parto, mas a gente tem cursos específicos de formação de doulas e elas aprendem amplamente com relação a essa questão da assistência, do acompanhamento, de como direcionar aquela mulher, de entender aquele momento que ela está. É interessante até se essa doula, essa mulher já tivesse contato antes com a gestante, porque aí assim ela pode, já conhece aquela mulher, sabe já do plano de parto dela, dos desejos dela, dos medos, inseguranças, ela conhece, então, essa mulher e a fisiologia do parto e consegue dar aí uma assistência de qualidade, então, assim, muito importantes nessa questão da humanização, tá? Eu sei que aqui no nosso município, a gente já tem aí algumas doulas e tem atuado aí nessa questão aí de humanização também do parto, desse Mais acompanhamento. uma pergunta aqui da Camila. A doula não faria o parto, certo? Isso, a doula, ela oferece esse apoio à Apoio. mulher no processo de trabalho de parto, parto, no pós-parto, mas o parto em si, ele vai ser realizado ou por enfermeiros obstetras, obstetrizes, ou pelo médico obstetra, tá? Não seria função da doula em si, não. Mais alguma pergunta? Gisele, você disse que tinha alguma coisa a acrescentar? Quer falar agora? Ah, então, era aquela questão que eu falei sobre o parto. A humanização não está só voltada ao parto, mas envolve toda a questão de acompanhamento, né, de pré-natal, Antes. depois também, o antes, o após, né? E eu acredito que também seja muito importante essas discussões com as mulheres, porque a gente ainda tem um certo preconceito aí na sociedade com relação ao parto normal, né? Então, acho que essa ampla divulgação desse tema em si, ele é importante e contribui também com a mudança, porque quando a mulher ela chega preparada para assistência, essa assistência vai ser vai ser mais fácil, né? Vai facilitar essa assistência, facilita o diálogo. Agora, quando a mulher ela já chega com preconceito, ela já chega às vezes com uma ideia de que é o parto normal, ele não é adequado, isso gera aí uma dificuldade maior, tanto para ela quanto para o profissional, né? Vai gerar aí uma dificuldade para assistência. Então, acho que a gente precisa divulgar mais esse. Mais alguma pergunta? Então, gostaria de agradecer a participação da professora Gisele, por ter compartilhado conosco o seu saber e nos ter enriquecido com o tema proposto. Eu que agradeço, Aldaís, agradeço você aí por essa conversa, né, que nós tivemos, por esse tempo, foi muito gostoso estar aqui, foi muito bom conversar com vocês.
Agradeço aí a participação de todos, a Débora, a Valquíria, o Saulo, todos aí que tornaram essa live possível, né? Então, muito obrigada. Reforço os seus agradecimentos à equipe aqui e agradeço também a todos os participantes que estiveram conosco durante esse tempo dessa 7ª live. E também quero dizer que quem não pôde assistir pode estar disponível, né, no IGTV do Instagram da FWB e no canal do YouTube da Faculdade Venceslau Braz. Boa noite a todos e um grande abraço. Até a próxima.